Graça e paz, povo do avivamento. Nesta noite nós vamos começar mais um culto de celebração da família, mais um culto de oração, mais um culto de adoração ao Senhor. E já vamos pedir que onde quer que você esteja, se desliga das suas distrações exteriores, né? Desliga a televisão, se está assistindo filme, então dá uma paradinha. Fique ligado só nessa live e no Senhor, para que essa palavra que vai ser ministrada essa noite e os louvores que vão ser entoados aqui possam ser direcionados ao teu coração. Amém? Vamos esperar o pessoal entrando na live. Enquanto isso, eu quero pedir que você separe aí um caderno para você anotar a palavra, que você separe uma caneta, a sua Bíblia, e sente com a tua família, num cantinho especial para vocês, pode ser a tua mesa, na sala, mas separe um lugar para poder ver essa palavra. Não fica deitado embaixo da coberta, eu sei que tá frio, né? Mas a gente tem que pensar que nós não estaríamos na igreja embaixo dos cobertores, né? Então, levante-se, sente na mesa, sente-se no sofá, mas fique firme, como se você estivesse na igreja, porque nós estamos nessa live à distância por conta de toda a situação que nós estamos passando, né? Mas não significa que a gente tem que ouvir a palavra do Senhor e cultuar o Senhor de qualquer forma, né? Para nós começarmos, eu gostaria de ler um salmo, para nós já darmos entrada no louvor. Aqueles que estiverem com a Bíblia, ou não tiver a Bíblia, tiver só a Bíblia no celular, então acompanhem comigo a leitura. Nós vamos ler Salmo 139, do versículo 1 até o versículo 4. Amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Esse salmo está dizendo algo muito simples. O Senhor nos sonda. Antes mesmo de nós pensarmos alguma coisa, Ele já sabe que nós vamos pensar aquilo. Antes mesmo de nós falarmos, Ele já sabe que nós vamos falar. Antes da gente saber que algo no nosso dia vai acontecer, Ele já viu, Ele já sabe, Ele sabe de tudo. Então, nessa noite, que você possa deixar o Senhor sondar o teu coração. Esteja aberto e seja disponível para que o Senhor possa entrar no teu coração e possa te sondar verdadeiramente. Que esse louvor essa noite possa falar com você, amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Diga pra Ele: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.
transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga pra ele: sonda-me, peça, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Peça. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, aleluia. Amém. Venha nos sondar, Senhor, venha continuar nos usando, Deus. Aleluias. Vamos pro próximo louvor, que fala sobre santidade. Amém? Diga pro Senhor: o meu melhor quero te dar.
semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Aleluia. Queremos exalar mais deste todo dia, Pai. O meu melhor, cante pra eles. Quero te dar e derramar aos teus pés. Ser tua imagem, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me, abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Queremos exalar mais de ti todo dia, Pai. Mais de ti todos os dias, Senhor. Queremos te sentir, ó Pai. Queremos ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Queremos te conhecer face a face, Deus. E queremos sentir muito mais de ti, Jesus. Muito mais de ti, Deus. Oh, se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Queremos te conhecer a mais e mais todos os dias, Jesus. Mais e mais todos os dias, Pai. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Amém. Vamos fazer então uma oração bem rapidinha pelo pregador dessa noite e que o Senhor possa ter te abençoado de alguma forma através desse louvor, amém? Pastor Isabel, por favor. Amém? Fique em espírito em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença nessa noite, Senhor. Sim, E desde já, ó Deus, queremos Te apresentar a Tua serva, Sim, Pai. Jesus. E que neste momento, Senhor, não seja mais ela aqui, ó Pai, mas Sim, seja a Jesus. Tua presença na vida dela, Deus. Sim, Jesus. Que ela venha dizer, ó Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, e não aquilo que nós queremos, Sim, Pai. Sim. Que a boca dela venha a ser a Tua boca neste Sim, momento, Senhor. Sim, E que a partir de agora ela possa ser um vaso, Pai, para ser usada por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças Amém. a Deus. Glórias. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias. Salve, amados, na maravilhosa paz do Senhor. Saldo a igreja que está nas suas casas, por conta de todas as situações que nós estamos passando. Você está na sua casa, mas nem por isso nós vamos deixar de ouvir a palavra, mas nem por isso nós vamos deixar de estar com Ele. Amém? Saldo você, meu querido, que nesse momento parou, pegou seu celular, abriu o seu computador e de repente se deu conta de que existia uma live e você viu aí esta pessoa que vos está falando agora, que é a pastora Isabel, da Igreja Lírio dos Vales. A você, boa noite, que Deus te abençoe hoje ricamente através desta palavra. Amém, querido? Que quando terminar essa palavra, que haja uma mudança na sua vida. Fique sentado, ouça esta palavra, abra o teu coração. Se possível, saia de próximo das pessoas. Se alguém estiver te atrapalhando, vá para o teu quarto, mas ouça esta palavra da parte do Senhor para a sua vida. Amém? Quero ler para você um versículo bíblico que está em 1 Timóteo 4, versículo 10, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, que está assim: para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Amém? Porque para isto trabalhamos, para isto lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Amém, queridos? E eu quero refletir um pouco com você, como já foi dito já por 2 vezes aqui, os acontecimentos atuais, não é? Por que será que está acontecendo tudo isso? Eu fico pensando, por que será que está acontecendo tudo isso? Por que será que por que será que nós estamos vivendo os acontecimentos, esse vírus, esta gripe? Será que já aconteceu isso alguma vez? Será que os povos passados já estiveram já aconteceram na vida dos povos passados o que está acontecendo hoje conosco? Vou dizer para você que em 1889, não é, surgiu um vírus, surgiu também uma gripe na Rússia, não é? E vou dizer para você que esta gripe, ela chegou na América do Sul, chegou ali através de Salvador, não é? Por navios, se alastrando até o Rio de Janeiro. Em Salvador, diz o registro que metade da população de Salvador pegou esta gripe. Esta gripe, esse vírus que começou lá na Rússia, matou mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Olha só, então antes, sim, o mundo já viveu esse vírus e uma gripe de difícil cura. Quero dizer para você que, novamente, aconteceu uma outra gripe. Essa gripe se chama gripe de Hong Kong. Surgiu no Vietnã em 1968, se alastrou através da guerra do Vietnã. Vou dizer para você que ela teve grande impacto. Vou dizer para você que ela se espalhou pelo mundo inteiro. Estima-se que mais ou menos 500.000 pessoas morreram através desse vírus, vitimados por esse vírus, vitimados por essa gripe. Me pergunta, creio que você também deve se perguntar, mas o que é isso?
O que será que é isso? O que será que está na história? Muito mais, talvez 4, 5. E em todas elas, grandes números de vidas se perderam. Mas o que será isso? Para eu começar a discutir essa gripe com você, o porquê dessa gripe está sobre nós, eu primeiramente preciso reconhecer que há um Deus. E esse Deus tem poder no céu e na terra. Esse Deus, ele é soberano entre as nações. E tudo que acontece na nossa vida, sim, tem permissão dele. Tudo que acontece na nossa vida. Vou dizer para você que esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é soberano. Diz o Salmo 136 que ele é o único que faz grandes maravilhas. Ele é o único que faz grandes maravilhas. O seu amor dura para sempre, aleluia. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem você serve e o Deus que hoje eu estou te apresentando, aleluia, glórias. Deuteronômio diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, ó Deus grande, poderoso, é terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Aleluia, glórias. Louvado seja Deus. A esse Deus toda honra, a esse Deus toda glória, a esse Deus, aleluia, glória a Deus, a esse Deus honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. O Salmo diz assim: que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, aleluia, glória a Deus, e luz para o meu caminho. Quer dizer que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Mas talvez você esteja aí, sentado, talvez você esteja no seu quarto, talvez você está no sofá, talvez você está na sua cama, quem sabe você está no seu escritório trabalhando, talvez você colocou lá, está ouvindo em algum outro lugar e de repente você deparou com esta live. E você começa a ouvir, não é? Quero dizer para você uma coisa. Deus nunca perde uma oportunidade, perde um tempo para que alguém fale dele para você. Sempre haverá alguém para falar de Deus. Sempre haverá alguém. Sempre haverá alguém. E Deus sempre vai usar o homem. Deus sempre vai usar a mulher para falar dele, do amor dele, daquilo que ele sente por você. Deus sempre vai usar o homem. Quero dizer para você uma coisa. Talvez você está pensando assim, mas eu já conheço esse evangelho. Mas eu já sei do que você está me falando. Já me foi apresentado um evangelho, não é? Eu já ouvi falar do amor de Deus. Mas eu quero dizer para você que nesta noite eu quero te apresentar um evangelho de salvação de vidas. Nesta noite eu quero te apresentar um evangelho que fala do amor de Deus por você. Eu quero te falar uma coisa, que eu quero te apresentar um evangelho onde Deus é compromissado em salvar o homem, inclusive você. Aleluia, glórias, louvado seja Deus. João traz uma palavra linda, maravilhosa. Ele diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, glórias, louvado seja Deus. Isso inclui você, meu amado. Isso inclui você. Isso inclui o amor do Senhor por você. Aleluia. Quero dizer para você uma outra coisa. Deus usa homens e mulheres de Deus para declarar o amor dele por você. Deus em todo o tempo quer a salvação do homem, como diz lá no livro de Timóteo, do qual nós lemos. Jonas foi um homem que viveu no ano 793 a 753 a.C., mais ou menos, no tempo do reinado de Jeroboão II. Vou dizer para você que Deus escolhe Jonas para falar do amor dele para a cidade de Nínive. Mas vou dizer para você, Nínive era uma cidade ruim. Nínive era um povo que tinha, era um povo ruim, era um povo que vivia longe do amor de Deus, era um povo
difícil, sabe? E mesmo assim, sendo Nínive desse jeito, vivendo longe do amor de Deus, muitos sequer conheciam o amor de Deus, ainda assim, Deus olhou para Nínive, escolheu um homem chamado Jonas para falar do amor dele para eles de Nínive. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Deus não faz acepção de pessoas. Seja lá quem for você. Seja lá quem for você que está aí do outro lado, ouvindo esta live. Quero dizer para você que em todo tempo Deus vai escolher alguém para falar do amor dele para você. Independentemente de quem você seja, se você já é cristão, se você não é cristão, se um dia você esteve na igreja, se agora você está afastado da palavra do Senhor, se você matou, se você roubou, se você... Independentemente do quem você é, Deus não faz acepção de pessoas e em todo tempo Deus vai escolher alguém para falar dele para você. Em todo tempo Deus vai escolher alguém para falar do amor dele, o amor que ele sente pela sua vida. Porque você é um privilegiado por estar aí ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia, glórias, louvado seja Deus, aleluia. Mas talvez você está aí, sentado. Talvez você está me ouvindo. E talvez você está falando, mas você não sabe, pastora. Eu já ouvi o evangelho. Eu até já fui numa dessas igrejas. Eu até fiquei lá um tempo. Mas acontece, pastora, que me falaram de alguma coisa. Me falaram de um evangelho e eu acreditei, mas tudo aquilo que me falaram não aconteceu nada na minha vida e por isso dei descrédito à palavra que me foi pregada. Eu vou dizer para você, querido, vou dizer para você uma coisa. Talvez lhe pregaram um evangelho fácil. Talvez lhe pregaram um evangelho só de bênçãos. Talvez lhe pregaram um evangelho que você tinha que ir para a igreja somente, aceitar Jesus e somente. E talvez lhe disseram que agora a sua vida seria fácil. Mas eu preciso te dizer uma outra coisa, eu preciso recorrer aos meus irmãos da Bíblia. Eu preciso recorrer aos testemunhos que a Bíblia relata. E eu preciso ir lá no livro de Atos Apóstolos, eu preciso olhar a vida dos meus irmãos da igreja primitiva. E quando eu olho a vida dos meus irmãos da igreja primitiva, o testemunho que eles me dão é outro. Querido, eu vou dizer para você que lá no livro de Lucas ele começa relatando, e ele fala das dificuldades da igreja, ele começa a falar da vida dos irmãos, e ali em nenhum momento Lucas disse que a vida deles agora que aceitou Jesus seria fácil. Muito pelo contrário, o próprio contexto social e religioso dos irmãos da igreja primitiva já diz o contrário. Os irmãos da igreja primitiva, muitos deles agora estavam em Roma. E eles estavam debaixo de uma mão de governadores difícil. Havia uma tremenda perseguição. Queridos, e isto fazia com que eles talvez vivessem escondidos, correndo de um lado para o outro, porque a sua vida corria risco. Mas, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não foi porque a sua vida corria risco, não foi por causa das dificuldades que eram apresentadas no momento, que os meus irmãos da igreja primitiva deixaram de servir o nosso Deus. Muito pelo contrário, Lucas relata que em todo o tempo os nossos irmãos da igreja primitiva estavam orando. Muito pelo contrário, Lucas relata que os nossos irmãos da igreja primitiva, no tempo da perseguição, estava jejuando. Muito pelo contrário, Lucas relata que os nossos irmãos da igreja primitiva estavam juntos, numa só união, numa só comunhão. Ou seja, no tempo da dificuldade, eu vou dizer para você, e havia grandes dificuldades, você olhava e havia neles uma só fé.
independentemente da perseguição que eles estavam passando. Você acha que isso é ter vida fácil? Você acha que isso é viver um evangelho fácil? De repente você está dizendo, mas eu fui à igreja, mas eu vou dizer para você, eu vou falar para você, tudo que me falaram que ia acontecer na minha vida não aconteceu, porque me foi pregado um evangelho de facilidades. Eu quero dizer para você que em primeiro lugar, para algo acontecer na sua vida, você precisa ter uma fé sobrenatural, tal qual os meus irmãos da igreja primitiva nos testemunham. E você talvez está aí dizendo, mas o que é fé? Eu vou dizer para você o que é fé. Fé é acreditar em algo. Fé é acreditar em alguma coisa. Fé é acreditar em alguém. E os irmãos da igreja primitiva, eles acreditavam. Sim, eles acreditavam num Deus soberano. Sim, eles acreditavam em Jesus. Até porque muitos deles haviam andado com Jesus. Sim, eles acreditavam no Espírito Santo. Eles acreditavam sim que o Espírito Santo é o único que seria capaz de convencer o homem do pecado. E sim, podia haver transformação de vida através do arrependimento. Era nisso que eles acreditavam. Eles acreditavam que para obter salvação precisava se arrepender de todo o pecado. Eu estou te convidando nesta noite para aceitar esse Jesus como seu único Senhor e Salvador. Querido, não tem outro jeito. Para você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, precisa haver arrependimento de coração, precisa haver arrependimento sincero, porque sem arrependimento, ninguém, absolutamente ninguém, haverá Deus. Ninguém vai chegar naquele dia diante do Senhor e obter a sua salvação. Aleluia, glórias, louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Como você vê, o Evangelho não é um Evangelho fácil. Não é fácil viver o Evangelho. Para viver o Evangelho, exige-se algumas coisas. Para viver o Evangelho, meu querido, não é um Evangelho de facilidades, mas é um Evangelho de renúncia. Vou dizer para você que o Evangelho que salva vidas, o Evangelho que transforma o homem, o Evangelho que leva o homem para a salvação, exige renúncia. E renúncia do quê? Renúncia de pecados. Renúncia do quê? Talvez nós vivemos de acordo com o que gosta da carne. Talvez nós já ouvimos falar da palavra do Senhor, mas ainda hoje, nós gostamos de mentira. Talvez esta palavra já lhe foi pregada, mas ainda hoje você ainda está no caminho da prostituição. Talvez esta palavra já lhe foi pregada, mas ainda hoje você está num caminho de adultério. Talvez esse evangelho já lhe foi pregado, mas ainda hoje você está num caminho que lhe leva à bebedeira. Meu querido, o evangelho que salva a vida do homem, que o leva à salvação, que transforma vidas, exige renúncia. E você, meu querido, precisa renunciar esses desejos, aleluia. Mas eu quero te dizer para você, vou dizer para você, lhe foi pregado um evangelho fácil, um evangelho sem compromisso. Não, meu querido, o evangelho exige-se compromisso. O evangelho exige testemunho, porque como diz lá no livro de Hebreus, diz assim: entre nós há uma tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando de tudo aquele que nos atrapalha e do pecado que nos envolvem, e corramos com perseverança a corrida que está proposta. Mas é possível ter uma vida santa? Sim, meu querido. É possível sim ter uma vida santa. É possível sim viver esse evangelho de compromisso. Sim, é possível viver esse evangelho de renúncia. É possível, a Bíblia está cheia de pessoas que nos dão esse testemunho. Vou dizer para você que lá no comecinho da história da humanidade havia um homem chamado Enoque. Ele certamente faz parte da 7ª geração de Adão. O mundo no tempo de Enoque também era um tempo difícil.
também era um mundo de pecado. No mundo do tempo de Enoque também havia as adversidades. No mundo do tempo de Enoque também havia violência. No mundo do tempo de Enoque, sim, também já havia prostituição, também já havia adultério. Mas deixa eu dizer uma coisa, Enoque resolveu que viveria para Deus. Que viveria para Deus. Ele decidiu decisão. Ele decidiu ter vida com Deus. Vou dizer para você, decida hoje. Decida hoje, meu amado irmão, ter vida com Deus. Decida hoje viver para Ele, porque Ele em todo tempo, Ele só quer uma coisa. Ele quer salvar você. Aleluia. Ele te chama para a salvação. Mas talvez você está me perguntando, mas é possível? É possível sim viver essa vida santa no mundo de hoje? Se não fosse isso, a Bíblia nos diria, a Bíblia continua testemunhando. Vou dizer para você, a Bíblia fala de Paulo. Paulo diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aleluia. E eu vou dizer para você que santidade não é mérito nosso. Não. Santidade, sabe o que é santidade? Santidade, viver em santidade, viver longe do pecado, é aceitar que o Espírito Santo nos conduza, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é Ele, não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito de ninguém, mas é Ele que nos convence do pecado. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, é Ele que nos faz lembrar das palavras que um dia nos foram pregadas, e através das palavras, e através do convencimento que o Senhor, que o Espírito Santo causa em nós, o Espírito Santo ajuda o homem a ter essa vida santa. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Aceita hoje Jesus como seu único Senhor e Salvador? Até porque, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus, Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus, Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Sabe como Deus, sabe o que Deus quer? Deus quer alguém como você. Deus quer alguém como você que um dia foi na igreja e porque Ele foi pregado um evangelho fácil, agora você se afastou porque nada aconteceu na sua vida. Mas talvez você não sabia que ser crente, que ser cristão, que ser de Cristo é ter uma vida de renúncia. Talvez você não sabia disso, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Deus, Ele tem compromisso com aqueles que o buscam com amor. Deus, Ele tem compromisso com aquele que anda em sinceridade. Deus, Ele tem compromisso com alguém como você, que talvez não conhece a palavra e está tendo agora a oportunidade de conhecer a palavra. Vou dizer para você, como diz lá no livro de 2 Timóteo, o que Deus deseja é salvar o homem. Deus deseja salvar o homem. Por isso, diz lá em Marcos, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por favor, meu amado, aceita Jesus hoje. Aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aceita essa transformação de vida. Porque Jesus, sim, Ele vai transformar a sua vida. Aleluia, glórias, louvado seja Deus. Vou dizer para você, talvez você está dizendo, mas olha, eu ouço dizer do irmão X, do irmão Y, igreja X, igreja tal. Parece que já não tem mais crente como antigamente. Mas olha só, Isaías falou e Paulo, ele proclamou o seguinte. Paulo, ele proclama o que diz Isaías. Ainda que o número de israelita seja tão grande como a areia do mar, mas só será salvo aqueles que têm vida com Deus, vida com Ele, intimidade com Ele, aquele que é dele com sinceridade.
Ainda que o número de israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente fiel será salvo, sabe? Deus te convida para ser esse remanescente fiel. Aleluia, glórias, independentemente de quem você é, meu querido. Deus te convida hoje para ser esse remanescente fiel. Aleluia, glórias, louvado seja Deus. Vou dizer para você que ser cristão não é fácil. Talvez você está aí sentado. Talvez você está aí dizendo, mas me pregaram o evangelho de facilidades. Vou dar um testemunho para você de um homem chamado Daniel. Daniel foi um homem que viveu nos palácios. Foi levado cativo na primeira remessa, quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e levou o povo cativo, foi para a Babilônia. Eu não sei se ele foi na primeira ou na segunda remessa. E sabe o que aconteceu? Ele começou a viver nos palácios. Quer dizer, os holofotes palacianos estavam sobre a vida de Daniel. Mas acha que ele teve uma vida fácil? Deixa eu dizer para você, na vida de Daniel, um dia houve uma cova e um dia houve leões. Mas na vida de Daniel sempre existiu um Deus forte. Aleluia, glórias, louvado seja Deus. Se você hoje aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, significa dizer que na sua vida também haverá um Deus forte, haverá um Deus Salvador, haverá um Deus que te tira das dificuldades. Mas para isso, você precisa ter vida com Deus. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa aceitar ter compromisso com Ele. Você precisa ter uma vida de compromisso com Ele. Aleluia. Glórias. Louvado seja Deus. Aleluia, sim. Na vida do cristão tem lágrimas? Tem. Na vida do cristão tem choro? Tem. Na vida do cristão tem decepções? Tem. Mas eu vou falar para você um versículo que talvez você conhece e que é a pura realidade. O choro, meu querido, pode durar o tempo grande, pode durar um tempo grande, pode durar a noite inteira. Mas a resposta do Senhor, o consolo do Senhor, o abraço do Senhor vem pelo amanhecer. Vou dizer para você que nós passamos dificuldades. Você que é um cristão fiel, passamos. Mas nós nunca vamos deixar de ter um Deus forte sobre a nossa vida, se tão somente nós temos um crente de compromisso. E você se pergunta, o que é que está acontecendo no mundo? Por que é que nós novamente estamos vivendo debaixo de um vírus, e um vírus letal, como o coronavírus? Em 18 estados brasileiros já dizimaram vidas. Será, meu amado, que não está faltando isso? Será que Deus não requer isso? Será que Deus não espera de nós esse compromisso com Ele? Será que não é isso que Deus está falando para nós através desse vírus? Será que tudo que está acontecendo não é que Deus está requerendo um povo mais sincero? Será, querido? Será que não é isso? Será que não é isso? Talvez você está sentado aí, na sua cadeira, no sofá, na sala, no seu quarto. Talvez você está no seu escritório e o seu celular está lhe trazendo esta mensagem. E agora você está olhando e você foi um crente. E você já viveu com Deus. Você já teve vida com Ele. Talvez você já foi batizado. Talvez você até já foi batizado no Espírito Santo. Talvez você viu na sua vida a glória de Deus. Mas houve um dia que alguém te acusou, te entristeceu, você foi julgado. Quero te fazer uma pergunta. Por acaso, meu amado, está escrito na Bíblia que os discípulos, 12 discípulos que andavam com Jesus, o abandonou? Está escrito isso na Bíblia? Não. Vou dizer para você que os 12 discípulos tiveram sim as suas dificuldades. Pedro negou 3 vezes. Mas ele se arrependeu. Confessou, arrependeu, chorou amargamente. Quando Jesus ressuscitou, esteve lá e perguntou de Pedro. Tomé, meu amado, um homem de uma personalidade difícil,
Na sua boca também teve palavra de dúvidas. Na sua boca teve palavras que ele muitas vezes não aceitou. Ficou se perguntando. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Também Tomé houve um reconhecimento do senhorio de Deus na sua vida, a ponto dele dizer: Senhor meu, Deus meu. Vou dizer para você, se você está aí, você está triste, te entristeceram, e por causa disso você saiu de onde você estava na presença do Senhor, e hoje você está me ouvindo. Talvez você até quer ir numa igreja, talvez você até quer servir novamente esse Deus. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Vai lá onde te magoaram, vai lá onde te ofenderam, vai lá fazer as pazes com aquele que te magoou, vai lá, se reconcilie com ele, aceite Jesus de novo como seu único Senhor e Salvador, porque ele nunca te abandonou. E vou te dizer mais, quando a gente reconhece os nossos pecados, quando nós pedimos perdão, verdadeiramente Deus te perdoa. Porque Ele é fiel, Ele é justo para perdoar aquele que se arrepende do pecado, aquele que deixa o pecado e não pratica mais o pecado. Então eu vou te fazer uma pergunta, meu amado. Se Deus te perdoou, quem é o homem para não perdoar você? Oh, meu querido, nesta noite eu quero ser boca de Deus para dizer para você: volte para o Senhor. Volte hoje para o Senhor. Volte para os braços do Pai. Volte para onde Ele te mostrou. Se reconcilie. Volta para Ele. Volta para Ele. Porque até aqui, depois que você o deixou, talvez também você não foi feliz. Você não teve um momento de paz. Você não teve gozo. Talvez até aqui a sua vida parou. Porque você sabe que você um dia conheceu o Senhor Jesus, mas voltou no caminho. Mas olha, a graça do Senhor está sobre nós. A graça, o favor imerecido do Senhor está sobre nós. Aceita Jesus hoje. Volta para os caminhos dele. Aleluia. Glória a Deus. Vou dizer para você uma coisa. Ser crente, ser cristão, ser de Cristo, ser de Cristo, não significa ter vida fácil. Não. Se alguém te falou que ser de Cristo agora era ter vida fácil, enganou. A Bíblia não nos diz isso. Você vê o testemunho dos discípulos. Vou te contar uma coisa, por 2 vezes, meus amados. Por 2 vezes eles passaram por uma tempestade. Por 2 vezes eles passaram por uma tempestade. Mas lá no meio da tempestade havia um diferencial. Primeiro porque no meio da tempestade eles não ficaram apavorados, eles não entraram em angústia, não, eles não deixaram a fé de lado, eles tiveram medo sim, porque a sua vida nesse momento estava correndo risco. Mas tinha um diferencial, havia alguém com eles. E esse alguém era alguém capaz de acalmar a tempestade. Que o Senhor Jesus hoje acalme teu coração. Saiba, meu amado, que Jesus ele é capaz de transformar todas as tempestades da sua vida. Jesus ele é capaz de mudar a sua história. Jesus sim, ele é capaz de tirar você da morte para a vida. Mas precisa haver uma intimidade com Ele. Precisa haver um arrependimento sincero. Precisa haver uma entrega sincera. Veja que eu não estou te falando de facilidades, mas eu estou te falando de renúncia. Aí sim, a sua vida será mudada, a sua vida será transformada. Quero te dizer mais. A Bíblia fala de um grande testemunho. Para terminar, eu quero te falar de um homem. E esse homem, o nome dele primeiramente era Saulo. Vou dizer para você que Saulo, muito provavelmente tenha tido uma vida abastada. Talvez ele tenha sido de uma família de uma família que tinha uma situação financeira boa. Porque ele, no tempo de juventude, ele estudou com Gamaliel, era um professor proeminente, conhecido, um homem famoso no seu tempo.
Vou dizer para você que ele andava segundo os rituais judaicos e nisso ele era fiel. Vou dizer para você que quando ele ouviu falar de cristão, ele teve raiva. Tanta raiva que ele tem, ele não queria saber, porque diziam que os cristãos viviam, era uma heresia, era uma seita, e ele não aceitava isso. Então agora ele começou a perseguir aqueles que eram da seita do caminho, que era assim que eram chamados os cristãos de antigamente. Mas eu vou dizer para você, na vida de Saulo houve uma estrada de Damasco, na vida de Saulo houve um clarão, na vida de Saulo o caminho, os olhos dele se abriram e a vida dele houve uma grande transformação. Houve uma transformação tão grande que de Saulo, agora ele passa a se chamar Paulo. E como Paulo, ele teve uma vida difícil. Como Paulo, ele teve uma vida de dificuldade. Ele passou também por tempestade. Ele também lá na ilha de Malta, lá no mar Adriático, ele também teve ventos, tempestades fortes. Diz a palavra do Senhor lá no livro de Atos dos Apóstolos que um dia ele estava lá sobre uma tempestade, junto com ele havia 120 homens. 120 homens numa embarcação. E uma tempestade difícil. Você já passou por alguma tempestade? Eu já. Vou dizer para você uma coisa, que uma vez eu sou de Mato Grosso do Sul, e antigamente para ir para Mato Grosso do Sul, lá tinha o Porto de Itamaraty e era a balsa, né? E eu acho que era 1 hora e 20 para atravessar aquela balsa. E uma vez, uma tempestade me pegou no meio do Porto de Itamaraty. Meus amados, é horrível, é uma sensação horrorosa. Imagina então agora, aqueles 120 homens ali. 120 homens chorando, desesperados, porque a tempestade era tremenda, era escuridão para todos os lados, era a balsa, sabe, a embarcação que ia e vinha, tamanho da tempestade, sabe? E agora Deus usa Paulo para dizer para eles que nenhuma vida iria se perder, porque o anjo do Senhor o havia visitado. O anjo do Senhor a quem ele servia, havia visitado e havia dito a ele que nenhuma vida havia de se perder. E foi assim com Paulo. E você talvez conheça a história de Paulo. Você sabe que ele perseguiu os cristãos e agora o perseguiam por causa da fé que ele tinha em Cristo. Vou dizer para você, meus queridos, talvez você está aí. Ele foi pregado um evangelho de facilidades e você, por essa razão, se afastou do Senhor. Talvez você está aí e você se afastou da presença do Senhor porque você se machucou, ficou machucado com palavras, com atitudes. Vou dizer para você, infelizmente, meu amado, infelizmente, muitos de nós, por desconhecimento da palavra, às vezes nós machucamos o irmão, porque a palavra do Senhor diz assim, que a gente tem que viver em união. E talvez por desconhecimento da palavra, a gente acaba machucando o irmão. Vou dizer para você, querido, que, sabe, você que não conhece a palavra do Senhor. No meu tempo, quando eu me converti há mais ou menos 30, 31 anos atrás. Vou dizer para você, querido, que naquele tempo as coisas eram diferentes. Estou aqui do lado do meu esposo, pastor Vivaldo. Viu, pastor Vivaldo? Naquele tempo as coisas eram diferentes, sabe? Não era pregado esse evangelho de facilidade, a gente acreditava, a gente cria. Vou dizer para você que o pastor, ele não tinha essa necessidade de ir nas casas buscar as pessoas. Não, ele não precisava disso. Mas aqueles que iam se convertendo, se chegava à igreja mais próxima. Vou dizer para você, querido, que quando nós chegávamos na igreja, havia um temor no nosso coração. A gente chegava, a gente ajoelhava, a gente orava. Vou dizer para você que ninguém precisava mandar você abrir a Bíblia, não. Sabe? Aqueles que queriam um compromisso maior com o Senhor já sentavam ali nos primeiros bancos, porque tinha necessidade, queria estar na casa do Senhor. Sabe? As coisas eram diferentes.
Sabe, ninguém precisava de falar de usos e costumes, não, ninguém precisava de falar, não, porque nós sabíamos que o Espírito Santo é que nos convence de todas essas coisas. Naquele tempo, vou dizer para você, as coisas eram mais santas. As coisas parecem que fluíam com mais facilidade. Vou dizer para você que naquele tempo, de 31 anos atrás, vou falar para você, quando começava a louvar, não precisava muito, e a gente ouvia pessoas chorando, não de tristeza, mas porque estava na presença do Senhor. A gente ouvia pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, a gente ouvia línguas. Também nós ouvíamos, sabe, manifestar o demônio, porque o demônio não consegue. O demônio não consegue ficar na presença do Senhor, ele se manifesta. Hoje nós estamos com essas dificuldades, meus amados. E eu estou aqui para dizer para você, não olhar para essas dificuldades, mas aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aceitá-lo de sinceridade. Aceitar de todo o seu coração. Aceitar Jesus e caminhar com Jesus. E não olhar para trás. Paulo jamais olhou para trás. Paulo foi um homem que, após ter conhecido Jesus, ter experiência com ele, Paulo entendeu. Ele entendeu que, por causa do grande amor do Pai, por causa da graça do Senhor, porque Jesus morreu ali na cruz, agora Jesus, ele é responsável pela nossa existência. Paulo entendeu isso. Eu gostaria que você entendesse isso. Que Jesus, ele é responsável pela sua existência. Quero dizer para você que o Senhor, que Jesus, ele é rei, ele é reino, que Jesus, ele tem um reino, e no reino dele ele é rei. Quero dizer para você que não existe, nunca existiu, e nem nunca vai existir um nome maior do que o nome do Senhor Jesus. O nome dele é sobre todo nome. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você, quem tem ouvido, ouça. Aquele que é de Cristo, aquele que tem o coração voltado para o Senhor, vai entender agora a pergunta que eu vou fazer. Agora que você ouviu toda essa palavra, o que você acha que está acontecendo atualmente? Por essa manifestação de vírus novamente. O que será que está acontecendo? Será que Jesus, será que Deus não requer de mim e de você que nós voltemos para Ele com sinceridade de coração? Para você que não o conhece, eu quero terminar essa live novamente te fazendo um apelo. Aceita hoje Ele na sua vida como único Senhor e Salvador. E aceita com sinceridade, porque então, sim, a sua vida será transformada. Porque então, sim, através do seu testemunho, a sua família também será transformada. Porque então, sim, na sua sinceridade de coração, haverá prosperidade na sua vida, haverá abundância na sua vida. Amém? E era isso que eu queria falar para você. Esta foi a palavra que o Senhor me deu hoje. Quero pedir que você, enquanto leia os nomes das pessoas que deixaram o nome para oração, quero pedir que você coloque um copo com água do seu lado, porque nós vamos orar. Vamos orar pelas pessoas que deixaram os seus nomes aqui. Quero orar pela Maria e família. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua família, Maria. Quero orar pela Cibele e família. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua família. Quero orar pelo Vitor. Quero orar pelo Walter Sena, empresário. Que as portas do céu se abrem sobre a sua vida. Quero orar pelo Hélio Pauta. Luta. Hélio Pluta. Quero orar pelo Adrian Daniel. Quero orar pelo Ari Borges. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre vocês. Quero orar pelo Ari Júnior.
que a graça do Senhor esteja sobre você. Graça é favor imerecido. Que o favor do Senhor esteja sobre a sua vida. Aleluia. Quero orar pelo Alan Breno. Que o favor do Senhor esteja sobre a sua vida. Quero orar pela Amanda Cristina. Que o favor do Senhor esteja sobre a sua vida. Quero orar pela Thalita Cristina. Que o Senhor possa te visitar nessa noite, Thalita. Quero orar pela Joelma Salgado. Joelma, que o Senhor te visite nessa noite e transforme a sua vida. Aleluia. Quero orar pela Ana Cristina Silva. Que o Senhor Jesus te visite nessa noite e que haja uma transformação na sua vida. Quero orar pela Emily Silva, pela Tayla Silva. Que o amor de Deus esteja sobre a sua vida. Que o favor dele esteja sobre a sua vida. Quero orar pela Andriele, pela Maria da Penha Silva, pelo Samuel. Que o amor de Deus esteja sobre vocês. Quero orar pela Drica e família. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua família. Quero orar pela Maria Cândida Salgado. Seja visitado pelo Senhor nesta noite. Quero orar pela Adriana Cristina e família. Que o Senhor Jesus esteja sobre a sua família nessa noite. Quero orar pelo Pedro e família. Pedro, meu querido, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Quero orar pela Denise e família, pela Marcela e família, Valdereza e família, Cristiane e família, Paulo Almeida e família. Queridos, que a graça do Senhor, que o amor de Deus esteja sobre vocês. Aleluia. Quero orar pela Cristine e família, pela Cidade e família, Carlos Emanuel. Aleluia. Quero orar pela Cidália e família, Cristine e família. Sejam visitados pelo Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Quero orar pelo Carlos Emanuel, que está com leucemia. Carlos, eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz assim, que ali na cruz, quando ele morreu ali na cruz, ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. Seja curado, receba a cura do Senhor Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Quero orar pela Regiane família, minha querida, que Deus te cure, te restaure, salve a sua família, em nome de Jesus. Agora eu quero pedir que você pegue seu copo com água. Aleluia, glórias, louvado seja Deus Todo-Poderoso. Oh, meu Senhor, em nome de Jesus, o Senhor viu aqui estes nomes, Papai, em nome de Jesus, que todas estas pessoas, meu Pai, seja visitado pelo Senhor nesta noite. Meu Deus, que quando essas pessoas, meu Pai, tomarem essa água, meu Deus, que elas possam receber a virtude do Espírito Santo sobre a sua vida. E aquele que está doente, que seja curado. Aquele, meu Deus, que precisa de portas abertas, que receba o favor do Senhor na vida financeira de cada um deles. Amém. Oh, meus amados, em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus, tome esse copo com água e receba vida, receba restauração. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê um bom dia na presença do Senhor. A paz. Aleluia.